É meados da primavera e as coisas estão esquentando. Isso é sobre propagação nesta fase do ano. Já fizemos aqui uma grande variedade de semeaduras de plantas tolerantes ao frio, plantas que podem congelar. Então são vegetais como alface, espinafre, repolho, brócolis, cebolas, cebolas de salada. Todas são plantas resistentes, mas se beneficiam de boas condições de cultivo e depois serem plantadas como mudas, transplantes. O jardim está realmente bastante cheio agora com a maioria delas e todas estão cobertas porque ainda está bastante frio. E agora é a chance de entrar na segunda fase. Ainda falta quase um mês para a última data de geada, então pode congelar à noite aqui até meados de maio, então cerca de 3 semanas. Isso significa que é um bom momento para começar a plantar vegetais sensíveis à geada que pertencem a uma categoria totalmente diferente de plantas. Coisas como milho doce, abóboras, abobrinhas, pepinos, toda a família das cucurbitáceas, todas plantas muito, muito delicadas e uma pequena geada e elas se vão. Então eu estou usando, aqui na verdade é uma cama quente. Para muitos de vocês, provavelmente não teriam espaço para fazer isso, mas a ideia é similar. Você poderia ter algum aquecimento elétrico em um espaço ou usar sua casa para... Grande parte disso é sobre germinação, fornecer calor para a germinação. Também tenho mudas no conservatório. É necessário bastante espaço agora. E também é bom não semear muitas dessas plantas muito cedo. Então, como os tomates, por exemplo. Esses eu só semeei há pouco mais de 2 semanas e meia atrás. No início de abril, que você sabe, na época realmente parecia tarde para mim, mesmo tendo feito isso algumas vezes. Você pode ver que não são plantas enormes, mas os tomates crescem rapidamente. E principalmente quando esquenta, você sabe, né? No final de abril os níveis de luz solar são ótimos. Então eles não estão perdendo tempo. Essa é uma diferença de 2 semanas na data de semeadura. Estes foram semeados em 20 de março. E não vai demorar muito até que esses precisem ser replantados. Uma bola de raiz saudável está se formando nessa planta. E eles ficam sem espaço em uma bandeja de módulos. Então, de repente, você precisa de mais espaço e pode se tornar um pouco difícil encontrar espaço suficiente. Então, essa é uma razão para não semear muito cedo. Por mais difícil que possa ser quando talvez todos os seus amigos estão semeando e você não quer ficar para trás. Como regra geral, eu diria, não se preocupe muito com a época de semeadura, pois nunca é tarde demais para plantar. Nem sempre é fácil, apenas persista. Quer dizer, um bom exemplo de uma planta que adora calor e que você realmente não quer semear cedo é o pepino. Esses pepinos que eu semeei, há 10 dias, mal isso, na verdade, 9. E se eles não tiverem calor para germinar, eles não vão sobreviver, eles vão apenas ficar lá e apodrecer. Me incomoda quando vejo, às vezes, até catálogos de sementes recomendando semear muito cedo, até no final de fevereiro. E simplesmente não é uma boa ideia. Você vai lutar bastante e terá uma planta grande antes da hora de sair, tendo que encontrar uma maneira de mantê-la crescendo. Então, sim, isso a propósito é melão, tá? O que é por isso que o melão tende a ser um pouco mais lento que o pepino. E é por isso que eles ainda não apareceram, mas estão a caminho. Se você quisesse plantas maiores, sabe, é possível comprar plantas. Eu fiz isso um pouco apenas para ter essa gama de opções. Posso te mostrar também essa planta de melão que comprei como muda. Ela chegou como uma muda de planta há uma semana e eu a replantei. Replantar significa que você a coloca em um vaso com mais composto. Assim, ela tem mais espaço para enraizar e crescer acima. Isso provavelmente é uma planta de melão com cerca de 3 semanas. Mas, em geral, a maioria dos meus melões ainda são bastante pequenos, sabe? Não há pressa para que eles cresçam. Você pode semear em diversas datas diferentes.
Uma boa regra é plantar cerca de 3 semanas antes da última data de geada para ter uma planta de tamanho razoável. Tomates demoram um pouco mais, então talvez 5 semanas antes da sua última data de geada, talvez 6 semanas. Pepinos eu faço cerca de 4 semanas antes. Não há uma regra absoluta sobre isso. Estou apenas dando algumas ideias. E então temos o manjericão. Em termos do composto que você usa ou como você semeia, existem opções como, às vezes eu uso uma bandeja de sementes para cultivar mudas ou semear diretamente em módulos e semear múltiplas. Aqui tivemos um problema de rega, um pouco de inundação, eu vou explicar isso. Mas basicamente você pode ver aqui a muda de manjericão está crescendo em quase nada, na verdade. Eles são pequenos e incríveis, como mudas, eles não precisam de muito umidade ao redor de suas raízes ou água. Eles apreciam ar e raízes de manjericão. E eu tenho muita vermiculita nesse composto. Dá para ver que está caindo e não foi empurrado com força. Não quero que eles fiquem muito molhados, então há uma ou duas coisas especiais assim. O mesmo vale para pepinos e melões. O vaso deste melão que te mostrei está bem leve. Esta é uma boa maneira de avaliar quanto de umidade há em uma bandeja, vaso ou o que for. Basta levantá-lo. Para mim, isso tem um peso médio. Você vai pegar o jeito para... Como eles se sentem apenas fazendo um pouco. Este aqui parece muito leve e isso é bom. Para saber se suas plantas precisam ser regadas, observe-as numa tarde ensolarada. E se você ver qualquer folha murcha, isso é um sinal claro de que elas precisam de água. Isso não é, você sabe, não é o fim da história. As folhas das plantas murcham como um mecanismo de defesa enquanto não têm água suficiente e então se animam rapidamente. Então apenas fique de olho nas suas plantas em dias realmente claros, como vamos ter um dia realmente ensolarado hoje. E provavelmente farei mais uma rega. Farei uma primeira para lhe mostrar uma ou duas outras plantas que mencionarei são alhos poró apenas começando a crescer. Então esses não são sensíveis à geada, mas são de uma semeadura mais tardia. Então, não planto alhos porros muito cedo. Se plantados em fevereiro, eles tendem a espigar. Então eu os planto em abril e... Eles na verdade são o único vegetal aqui que é resistente à geada. Então tudo o mais, há exemplos, outras coisas acontecendo. Estes são cravos franceses. Adoro usar cravos franceses anões como planta base sobre tomates, pepinos e melões. Eles são lindos e provavelmente afastam um pouco as pragas. Eles secretam uma substância chamada limoneno, que repele pulgões. E alguns tomates que estamos replantando. Então você tem, como eu mencionei aqui, né, quando eles chegam a este estágio, as raízes estão bem cheias. Eles também, se você não for cuidadoso a partir deste ponto, né, a partir de agora, essas plantas estão ficando bastante grandes, estão ficando sem luz. Isso significa que eles vão se esticar para cima, buscando a luz, resultando em um caule muito longo. Então, colocando-os em um vaso como este, acabamos de fazer isso, então não terá enraizado muito. E isso significa que ele vai crescer bastante rápido. Ou seja, essa planta, com 2 semanas de luz solar intensa assim, poderia facilmente estar aqui em cima. E eu não tenho espaço para plantá-las ainda. Ainda estamos cultivando no túnel de polietileno aqui na estufa, então os tempos estão melhorando, mesmo que ainda pareça pouco. A partir de agora vai acelerar muito rápido. Outra planta que vou mencionar é este aipo rábano. Para mim, o melhor momento para plantar estes é em meados de março, neste clima. Eles não são muito sensíveis à geada, aguentam um pouco de geada, mas não devem ser semeados muito cedo para que continuem crescendo bem quando você os transplantar aqui em meados de maio. Esperamos até depois da última geada, novamente, isso parece certo, você pode ver que tem um bom sistema radicular se desenvolvendo, com bastante tempo para crescer mais e eles têm muito espaço lá e não crescem rápido, então acho que o tempo entre a semeadura e o transplante é incomumente longo, podendo levar até 2 meses. Certo, vamos dar um pouco de água. Então... eu acho muita preocupação que eu percebo nas pessoas sobre regar de cima e molhar as folhas e está absolutamente tudo bem. Você pode fazer isso.
Ter um tapete capilar é uma coisa, mas aprender sobre ele é totalmente diferente. E embora seja um investimento com certeza, eu realmente acho muito mais simples apenas regar manualmente e então de cima. Nós constantemente movemos as plantas por aqui, então elas estão sempre em um banco. Basicamente, você quer apenas garantir que haja ar embaixo ou a possibilidade de a água escorrer. É importante que essas plantas não estejam em superfície sólida. Neste canteiro quente, por exemplo, há uma estrutura de palete sob elas, uma estrutura de madeira com espaços que permite o escoamento da água. Significa que você não pode regar demais, e eu apenas faço assim, e o que posso fazer com este método é se algo precisa de mais água, eu vou diminuir a velocidade. Sempre observo atentamente e se algo precisa de menos água, acelero. Na verdade, a maioria desses são bem semelhantes. Os tomates precisam de um pouco mais, então... E daqui eu consigo alcançar para fazer tudo isso. Há uma certa habilidade necessária para conseguir um fluxo uniforme agradável, então você precisa de uma boa rosa. Esta é uma lata bastante antiga e uma rosa muito fina que ocasionalmente eu lavo para manter todos os buracos livres. Eu mantenho minhas caixas de água muito limpas, isso é importante. Você não quer que sua lata encha de sujeira. Água limpa, na verdade, é água da torneira no momento, porque não chove aqui há 4 semanas. Então, estamos tendo que encher as caixas de água à mão e agora vamos dar uma olhada em realmente semear algumas sementes apenas para lhe dar algumas informações sobre isso. Em termos de época de semeadura, no que você vai semear, eu tenho apenas alguns exemplos aqui que... Estes são alguns tabuleiros de módulos que eu projetei para que as mudas saiam facilmente. Isto é couve semeada há apenas 9 dias e, na verdade, menos, acho que 17 de abril, isso é uma semana. Isso é exatamente uma semana e germinou 5 dias em casa e eu deixei talvez um dia a mais. Embora seja possível obter pedras longas rapidamente, é necessário ter cuidado para mantê-las na luz total o máximo possível. Uma vez que começam a crescer, e você pode encontrar mais detalhes sobre isso em vídeos anteriores que fiz no YouTube. Então, módulos Ray, aqui estou fazendo um pequeno teste, na verdade são 2 compostos diferentes. Estou usando um que é bastante lenhoso, alguma madeira que peneiramos, na verdade, do açougueiro, e isso é um composto para vasos comercial. E o que eu quero fazer é apenas semear algumas sementes para te dar uma ideia, sabe? Essas são as sementes da estação. Então, essa está sendo semeada agora. Tem milho doce, por exemplo. E meu método de fazer isso é apenas colocá-lo em cima. Na verdade, provavelmente seria mais fácil se eu fizesse pequenos buracos. Você não precisa fazer isso, porque eu tendo a encher minhas bandejas ou células o máximo possível. Porque essas não são enormes. Essas células de módulo, eu vou apenas fazer pequenas depressões para que eu possa ver mais claramente onde. Então, ao encher sua bandeja, não tenha medo de o que parece na hora, enchê-las demais, porque dessa forma você terá composto suficiente e quando você regar, ele vai afundar. Mais do que você pensa que vai. Isso agora é abobrinha e novamente apenas uma semente em cima. Existe uma certa mitologia sobre como você tem que semear essas sementes e às vezes você pode ver que é dito que você tem que colocá-las para baixo porque é de onde a raiz vai sair. A extremidade plana lá e na verdade não é assim, eles apenas gostam disso, é o mais fácil, mais rápido e funciona muito bem apenas colocando os planos em cima e isso é o mesmo para pepino também, qualquer cucurbitácea. Temos alhos poró, não vou semear muitos agora, mas quero mostrar a ideia de semear múltiplos, onde depende um pouco de como suas sementes vão germinar, claro, mas como as sementes de alho poró são pequenas, é difícil contar a quantidade ideal, provavelmente 5. Porque permitindo um que quase certamente não vai aparecer, então 1, 2, 3, 4, 5, pode ser 6 na verdade para ser honesto, mas isso seria como eu plantaria várias sementes e então elas estão apenas sentadas nesse pequeno recuo. Você poderia empurrá-lo um pouco mais para baixo ou apenas colocar um pouco mais de composto em cima. Você não quer enterrar as sementes muito profundamente, essa é provavelmente a maior razão pela qual muitas sementes não aparecem
pois foram sufocadas em composto em cima. A regra geral é que, quero dizer, essas são carregadas, então são bastante grandes, e você pode ver o quão grossa é a semente. Você coloca cerca de tanto composto em cima de uma semente quanto a semente é grossa. Assim, isso é o ideal. Bem, na verdade é muito difícil de praticar isso e eu vou plantar 3 dessas. Você poderia fazer 2, depende com a quantidade de plantas que você realmente quer. Se você quiser, se você tiver menos plantas, então terá folhas maiores e isso é melhor para cozinhar, mas você pode estar cultivando sua salada. Nesse caso, você poderia colocar 3 ou 4 sementes em vez de 2 ou 3 e eu... Na verdade, já semeei a maior parte do meu acelga, mas isso é apenas para testar esses 2 compostos e não é fácil encontrar um bom composto. Parcialmente, porque ao longo dos anos ou a cada ano a receita parece variar, então quando você encontra um bom composto em um ano e então a empresa de compostagem coloca algo diferente nele no ano seguinte, e é por isso que ao longo dos anos hesitei em recomendar qualquer marca em particular. Foi irônico que neste outono, após 12 anos obtendo ótimos resultados com este produto que vale ouro, dei bastante destaque a ele, principalmente por estar ajudando as pessoas a encontrar um composto bom e confiável e... Eles fizeram algo diferente neste inverno, não sei o que foi ainda, mas o primeiro lote deles não germinou boas mudas. É o mesmo composto que estou usando aqui agora e acho que tinha algum composto de resíduos verdes muito fresco nele. Hesito em dizer isso, não posso ter certeza. Esses caras são profissionais e deveriam saber o que estão fazendo na maioria das vezes, mas então cometem erros como esse. Apenas um pouco desiludido, então, se você tem espaço no jardim, pode fazer seu próprio composto. Então, e peneirar, sabe? Vale a pena olhar e você saberá onde está mais. Né? Então, as sementes maiores eu estou empurrando. Se fosse, digamos, alho poró, eu não faria porque eles não precisam disso, mas até a criança realmente se beneficiará disso. Então, eu estou apenas garantindo que há um bom contato ali. Então, vou colocar um pouco de composto por cima e depois água, e então entramos na fase de germinação. Então, a coisa-chave aqui é que as sementes, para germinar, geralmente precisam de um pouco mais de calor e tudo perfeito do que para crescer a partir daí. Então, é aí que a casa pode ser útil. Elas não precisam de luz nesta fase. Veja, as sementes não precisam de luz para germinar, com uma exceção que é o aipo, aipo-rábano. Então, esses não cobrem com o composto e mantêm-nos na luz. Mas esses poderiam estar na escuridão para esta fase inicial de germinação e... Você pode fazer isso em casa, em qualquer lugar quente, pois é o calor que eles precisam, particularmente à noite. Neste momento, mesmo na estufa, a temperatura está caindo abaixo de 5 graus Celsius, 40 graus Fahrenheit, à noite, o que vai impedir a germinação das sementes, especialmente as vermelhas, que têm em seus genes a necessidade de calor para germinar. Caso contrário, simplesmente falharão. Então, esses estão prontos para regar, e então eles estão prontos para algum calor. E geralmente cerca de 5 dias, eu diria, serão um momento em que você, após a semeadura, provavelmente vai querer estar pronto para mover suas sementes para a luz total. Na verdade, isso é interessante. Com a rega, você pode ver como está sendo absorvido muito mais rapidamente na madeira e mais lentamente nisso. Ele tem um pouco de mais de recheio muito fino, eu acho, daquele resíduo verde que talvez a longo prazo ajude a crescer belas mudas. Sabe, há muitos nutrientes ali, né? Então existem todos esses diferentes aspectos do que faz um bom composto para o plantio. Espero que você tenha gostado das ideias para cultivar plantas que amam calor. Não se apresse, verifique a última data de geada antes de plantar.